Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Wake Up Drops. Hoje eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje temos um episódio que é praticamente um presente de Natal. Nós vamos falar de dinheiro e relacionamentos. Eu acho que não tem um ser humano que não esteja buscando resolução sobre isso. Então hoje a gente vai desvendar a energia por trás desses assuntos. Pessoal, então hoje eu trouxe um especialista aqui no assunto da energia da abundância para a gente conversar sobre tudo isso, para a gente entender o que realmente está por trás de pessoas que conseguem bons relacionamentos, quem tem abundância financeira, abundância na vida. Então, muito bem-vindo, Edson! Oi, Manu, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito feliz que você aceitou o convite. Muito grato pelo convite. Gente, o Edson, quem me acompanha aqui nas redes, eu já fiz alguns trabalhos com ele trabalha com energia, com alinhamento energético, ele tira um tarô que vocês não têm ideia, ele vai contar um pouquinho aqui do trabalho dele para vocês. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Edson, sou terapeuta holístico, tarólogo e há um ano sou também especialista em física quântica. Estou estudando para psicanálise, mas vamos falar hoje da física quântica, né? Exato. Então hoje, gente, a gente vai aqui entender, porque uma das coisas que a gente começa a perceber com muita clareza, quando entra nesse mundo da energia, é que todas as coisas materiais, elas representam coisas energéticas, e o dinheiro é uma delas, né? Exatamente. Então, Edson, conta um pouco aqui pra gente essa representação energética do dinheiro, como que funciona? A gente entende dentro da física quântica, tudo é uma energia, tudo é um sentimento, tudo é uma emoção. Então, o que difere quem tem de quem não tem? A gente trabalha dentro da física quântica muito pelas crenças, pelo sentimento de abundância. Vou te dar um exemplo. Tem dias que o dia está nublado e tem alguém que acorda com raiva do dia porque o dia está nublado. Isso é um sentimento contrário à abundância. Sim. Quem tem abundância, ou seja, quem tem dinheiro na conta, acorda e enxerga esse dia como um dia normal, como uma questão normal da vida. A gente conseguir sentir, independente da situação externa, esse sentimento de abundância, essa emoção. Certo. Quando a gente contraria, ou seja, dentro da física quântica também a gente vai entender que a falta do dinheiro, ela vem de um julgamento. Então tudo que eu julgo, que é um sentimento contrário, vai negativar o meu polo e vai me afastar tanto de relacionamentos quanto de dinheiro. Explica um pouco mais essa questão de negativar o polo, porque isso a gente começa a entender onde a questão da engenharia ali da coisa começa a afetar nos resultados, né? Explica um pouco mais essa questão. Nós somos um átomo, né? A gente é um átomo e daí nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então é como se nós fôssemos uma pilha. Então tem um lado positivo em cima, um lado negativo embaixo. Pra gente estar vivo, a gente precisa dos dois funcionando. Só que a minha observação da realidade é que vai determinar a minha polaridade. Sim. Então eu posso entender que o dia tá frio e é muito chato e eu odeio isso. Eu posso entender que é uma ocasião da natureza onde eu estou inserido, logo eu não brigo com isso. Sim. Eu respeito a natureza, eu respeito o clima, eu respeito o tempo. Então, quando eu entendo o funcionamento da natureza, eu entendo a física quântica, eu respeito, eu não julgo. E Sim. daí eu alivio um tanto de negatividade que eu não preciso ter. É igual eu criticar alguém na rua que tá vestido de uma forma que eu não concordo. Sim. Quando eu aceito tudo, o todo, eu não me negativo. Porque tá tudo bem. Tem uma frase que eu falo, que todo mundo, os meus amigos falam, né? E tá tudo bem. Eu falo, gente, e tá tudo bem. Porque é o meu bordão, sabe? E tá tudo bem. O que eu posso fazer? Eu posso me melhorar e olhar as coisas de uma outra forma. Sim. E tá tudo certo. E que no fundo, na verdade, é isso que a gente veio fazer aqui, né? A gente conseguir se desenvolver a partir desse olhar que o fora tá certo, o que precisa mudar é dentro, né? Exatamente. E você vê as pessoas mais felizes, todo mundo tem contato com uma pessoa muito feliz. Você repara que ela não julga.
É. Quanto menos a gente julga, melhor a gente tá com a gente mesmo e com a vida, né? Exatamente. Eu adoro. Bom, a gente podia, assim, abrir todo um leque aqui falando do julgamento. É um assunto que eu também já trouxe muitas vezes aqui. E ele é fundamental até pra criação da nossa realidade, né? A gente tirar um pouco o pé dos conceitos que a gente tem das crenças, né? Dos nossos julgamentos e começar a abrir um pouco mais esse entendimento, né? Exatamente. E aí, então deixa eu te perguntar uma coisa. O dinheiro, a gente vê assim, pessoas que nascem em situações abundantes, que já vieram com isso já feito, pessoas que lutam muito, parece que luta e a coisa não acontece. Como é que é essa questão, assim, ligada às condições que a gente nasceu? Quem nasce já num ambiente de prosperidade, já nasce num ambiente de abundância, não é um plus, mas já tem isso ali dentro, entendeu? Porque nós somos programados, desde que a gente nasce, o nosso contexto familiar ou o ambiente que a gente vive programa o nosso mental, o nosso inconsciente para abundância, para falta dela, para abundância de relacionamentos ou para falta e etc. Nós estamos em evolução. Sim. Certo? Então, uma pessoa que nasce dentro de um ambiente de abundância, ela vai ter que, em algum momento da vida dela, dar seguimento a isso. Uhum. Ou seja, ela vai ter que manter aquela vibração, ela vai ter que manter aquela harmonia. Quem não nasce dentro de um ambiente de abundância, como é o meu caso, por exemplo, a gente tem que aprender a ser abundantes. Como? Com pensamentos, com sentimentos, com situações, com as palavras que a gente usa. Então, assim, a gente pode considerar que quem não nasce num ambiente de abundância é menos privilegiado? Não. Porque é uma questão da nossa evolução. Então, talvez a gente esteja aqui para aprender um pouquinho sobre isso ou sobre aquilo. E cada um vai ter uma questão que vai ter que evoluir, que a gente pode chamar de karma, Sim, sim. né? E é muito particular, né? Eu já vi vários, assim, nos estudos, que às vezes a pessoa, você fala, nossa, mas que sorte, a pessoa nasceu numa família super abundante. Só que ela veio com uma carga para conseguir lidar com aquela questão, que quando a gente olha de fora, parece que tá sempre tudo bem, Sim. né? E às vezes o dinheiro pode ser um fardo para aquela pessoa. Se ela não entender o propósito daquilo, para que serve essa energia do dinheiro, que é para nos servir, que é para nos dar qualidade de vida, e é para isso que o todo, que é o vácuo quântico, que é Deus, colocou a gente aqui. Para a gente ter, para a gente desfrutar, para a gente também guardar, mas para a gente ter uma qualidade de vida. Sim. E aí, uma das coisas que eu acho que é muito interessante a gente, assim, discorrer um pouco é o seguinte: a energia do dinheiro, né, é uma energia, e é uma energia que flui, é um fluxo, certo? É muito mais do que uma coisa em si. E o que eu sinto, assim, que às vezes as pessoas elas ficam muito presas, ou elas prendem essa energia e a gente tem a avareza, Sim. e aí de uma outra ponta a gente gasta além do que a gente não tem, né? Qual seria o ponto de equilíbrio entre essas duas pontas, assim? Como a gente se encontra dentro desse ponto, em que lugar que a gente tem que chegar? Como que a gente encontra o equilíbrio entre a avareza e o gastar demais? É a gente definir para nós mesmos valores que o dinheiro me representa. Então eu ganho tanto, eu guardo tanto e tanto vai me servir. Porque o dinheiro, ele é para nos servir. Então quanto que eu preciso para me servir hoje? E quanto que eu gostaria de ter para me servir no meu futuro? Então a gente vai equilibrar o quanto eu ganho, o quanto eu guardo e o quanto eu gasto. E Edson, quando você tem, por exemplo, um objetivo, você já tem uma função para o dinheiro, né? Você já tem algo que você queira fazer com ele, só que você não tem o dinheiro para aquele projeto. Você acha que isso ajuda a que o dinheiro chegue até mim com mais facilidade? Ajuda muito, desde que esse propósito, esse desejo seu seja verdadeiramente seu. Desde que você queira isso com intensidade. É igual a gente dá muito exemplo de você comprar um carro, por exemplo. Se você escolhe, se você sente energia daquilo, se você sente que aquilo é seu mesmo, você quer, aí fica muito mais fácil. Agora, se você escolhe um carro, por exemplo, para agradar o seu pai ou o seu marido, ou alguma coisa que não seja um desejo seu, aí você encontra dificuldades. Então, isso é até uma coisa que a gente pode observar das nossas crenças. Eu quero alguma coisa, eu quero algo, mas eu tô com muitos empecilhos para isso.
para e repensa para ver se esse desejo é autêntico, é seu. Uhum. Ou se ele tá vindo para agradar alguém ou alguma coisa que não é nossa, que não tá vindo do nosso ser. E a gente pega muitas crenças limitantes aí. É. E aí eu já tô pensando nas minhas. E uma coisa assim, né? Um dos conhecimentos que eu gosto muito para entender é a questão da constelação familiar, né? Sim. E aí, quando a gente começa a participar da constelação, a gente começa a ver que muitas questões financeiras estão ligadas, às vezes, a antepassados que a gente nem conhece. Como que a gente faz para identificar isso e desfazer essas tramas? Essa identificação, ela vai vir desses processos mesmo, da constelação familiar, de registros acásticos, de terapias que olham pra gente como um todo e que vão mostrar isso, certo? A partir do momento que eu identifico que eu tenho isso na minha árvore genealógica, eu perdoo. Quando eu perdoo, eu liberto todos os laços. Eu liberto todos os ancoramentos em que eu fui inserido. Às vezes, dentro dessas situações, a gente pega muito, por incrível que pareça, magia negra. Que algum antepassado fez, porque antigamente é uma coisa que a gente parece que é bem subliminar, que isso não acontece. É que a gente tá num outro momento, né? Mas antes isso era muito mais Mas comum. acontece. Inclusive, nesse final de semana eu tava conversando com uma pessoa que descobriu isso na família dela. Que teve, que foi feito, tal. Aí você não quebra com o perdão. Aí a gente faz uma outra magia, que é um trabalho que eu faço também, que é a alta magia, que a gente trabalha com 12ª e 13ª dimensão, que é São Miguel, esse pessoal aí, que eles vêm para desfazer essas magias. Ai, que interessante. Gente, depois vocês procurem o Edson para entender aí como é que tá o campo. É o campo, né? Tá, isso tudo tá no nosso campo, né? E às vezes a gente fica patinando, mas eu tô fazendo tudo e não sei o que lá. Por quê? Tem alguma coisa enraizada aí que tá... E eu vou te falar uma coisa, às vezes a pessoa percebe que ela tem raiz pelo corpo dela. Dor aqui na região do rim, pode ser um ancoramento que você tem de magia negra. Quem tem muitas dores aqui nas costas, na região dos ombros. Caramba. Isso é algum chip, algum implante que você nasceu com ele. Caramba. Tem que tirar. Não, isso, senão a vida não anda. Até tem uma vez numa sessão de constelação que eu fui pra participar, assim, né, como, né, ator, lá, entre aspas, a menina tinha uma avó que tinha um voto de pobreza. A avó tinha feito um voto de pobreza. E aí, ela não conseguia ganhar dinheiro. Assim, o dinheiro entrava, só que não ficava. Ela dava, ela falou, eu não sei o que acontece, eu dou meu dinheiro pra alguém, eu compro alguma coisa e essa coisa quebra. O dinheiro entra, mas ele não fica. Eu tinha voto de pobreza. Ah, é? Eu tinha, porque eu não vou me lembrar exatamente, mas acho que a minha penúltima ou antepenúltima vida eu fui monge. Nossa! E monge não precisa de dinheiro. Caramba! E eu descobri numa sessão de registros acásticos, acho. Aí eu E adoro depois registro acástico. em hipnoses, porque na hipnose a gente dá comando pro nosso inconsciente, ele mostra exatamente aonde a gente estava e etc e tal. Eu vi também que eu fui um monge, etc e tal, e daí eu carregava esse voto de pobreza. Gente, aqui eu quero até abrir um parênteses pra gente começar a falar um pouco disso. A gente tá falando aqui de registro acástico, outras vidas, né? Eu sei que isso pode ser um pouco polêmico, né, e tal, mas o que acontece? Tudo que a gente faz fica registrado no campo quântico, né? O que é o registro acástico? É o registro de tudo que você já fez em todo o campo. Eu fiz um curso uma vez de registro acástico, eu não leio, né? Nunca li profissionalmente e tal, mas eu fiz o curso para entender como é que é o processo. Sim. E é totalmente quântico, né? Porque você acessa uma informação, tudo que a gente faz fica gravado. Por isso que não adianta mentir, não adianta roubar, não adianta nada, porque o campo, ele é onisciente e onipresente. O que você faz aqui no outro lado do universo, você tem uma resposta. Os átomos do outro lado do universo estão cientes do que você está fazendo a todo segundo. Porque cada átomo, cada próton existente tem comunicação. Ele é holográfico, então ele se comunica com todos os outros campos e essa informação fica gravada. Exatamente. É isso, né? Exatamente. E aí, Edson, uma outra pergunta assim mais capciosa sobre o dinheiro, para depois a gente entrar numa outra coisa. Uma vez eu recebi essa pergunta também no Instagram, que era o seguinte: e as pessoas que roubam?
Por que a gente vê os políticos fazendo fortunas e de maneiras, né, recebendo propina e tirando de situações de roubando de hospitais e etc. Como é que fica isso? Vou te dar uma resposta com a física quântica e com a psicanálise Tá. agora. Lembra que a gente falou que a gente é formado e criado dentro de um sistema? Uhum. Se você é criada dentro de um sistema familiar em que roubar é normal, você nunca vai entender que isso não pode ser feito, porque para você é normal. Eu digo assim, quando a pessoa, para ela é normal, mas daí como que vai desenrolando o karma da pessoa, mesmo ela achando que é normal? Ela compromete tanto o sistema dela como os que vão vir posteriormente. Então, isso é como se fosse uma magia negra. Porque ela não tem responsabilidade sobre o que ela tá fazendo. Mas isso o universo vai responder em algum momento para ela. E ela vai ser obrigada a adquirir essa responsabilidade de consciência de alguma forma. Ela vai ter essa responsabilidade de consciência. Pode falar. E quando, por exemplo, quando a pessoa faz, sabendo que o que ela faz não tá certo, né? Assim, eu sei que não é normal, né? Assim, eu sei que não deveria fazer isso, mas a ganância fala mais alto. Como que fica a questão do karma e as consequências pra pessoa? Quando a pessoa faz ciente que ela está fazendo errado, ela existe essa consciência, vamos dizer assim, o pagamento ele é mais rápido. Entendeu? Então, e às vezes a pessoa, como eu falei, ela compromete alguém. Então, ela tem um filho que sempre está doente, que sempre está com alguma coisa, ou que tem algum tipo de necessidade especial, ou ela mesma desenvolve muitos tipos de doença, alergias, enfim, um monte de coisa, ou algum familiar muito próximo. Ah, entendi. E aí, gente, a gente estava conversando aqui nos bastidores. A questão do dinheiro, apesar de parecer assuntos separados, ela tem muita relação com relacionamento. Tanto que na astrologia, que é uma das linhas de conhecimento que eu amo, tanto dinheiro quanto relacionamento é regido pelo mesmo planeta, que a gente está olhando para Vênus. A Vênus rege tudo isso na nossa vida, a nossa capacidade de trabalho, a forma como a gente tem prazer na vida, nos nossos relacionamentos e nosso dinheiro. Vamos começar a juntar essas pontas? Vamos lá. A gente tava aqui, vou até assim já tomar os nossos bastidores aqui de volta e trazer pra frente. Edson, conta que esses assuntos não são separados? É tudo a mesma coisa. Dentro da constelação familiar, dinheiro vem da mãe. Relacionamento afetivo vem da mãe. O pai vai dar a força, a vitalidade, a energia. O que é o dinheiro? O dinheiro é um relacionamento. Então, se eu me relaciono bem com as minhas contas, com as minhas compras, eu vou me relacionar bem com o meu afetivo. E o contrário também é verdadeiro. O que significa relacionamento? Respeito. Organização, ordem, saber até onde eu posso ir, saber o que eu posso fazer. Então, se eu começar a organizar, por exemplo, as minhas finanças, você acredita que isso vai ajudar a eu, por exemplo, encontrar uma pessoa melhor, a melhorar os meus relacionamentos afetivos? Eu não acredito, eu tenho certeza. Olha aí, ó, muita gente não entende porque os relacionamentos estão enrolados e vai achar lá nas contas. Porque é a mesma questão. A gente estava falando há pouco tempo atrás, de fazer alguma coisa sabendo que vai dar errado. Se eu compro um objeto e parcelo e sei que eu não vou conseguir pagar, eu não estou tendo respeito. Se eu não tenho respeito por isso, eu vou trair o meu cônjuge. Entendi. Porque eu entendo que tá tudo bem. E que a gente vai se enrolando e tá tudo certo. Que tá tudo organizado, mas não tá. E outras questões também, né? Às vezes a gente não entra na questão da traição em si, mas eu não respeito a vontade, eu não respeito o espaço, ou eu permito também que outras pessoas invadam o meu espaço e não me respeitem também, né? Acredito. Exatamente. É a questão do respeito, que é o autorrespeito, que é respeitar o outro, que é organizar isso. A gente pode não acreditar em nada e tentar fugir das leis do universo. Não vai dar certo. A gente tem que respeitar o mundo. A gente está aqui no Brasil, tem leis, tem uma organização. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Sim. E daí as coisas funcionam. Sim, exato. Então, eu tenho que respeitar a natureza e esse fluxo, as pessoas que estão à minha volta,
porque são todos o meu reflexo também. Sim. E se eu não te respeito, que você é meu reflexo, como que eu vou me respeitar e respeitar o meu dinheiro? Exato. É tudo uma coisa só. O todo somos nós. Exato, exato. E você acha assim que, por exemplo, eu olhando pra. Quando a gente olha para as características do relacionamento com a pessoa com dinheiro, por exemplo, é uma pessoa extremamente controladora no dinheiro. Eu posso extrapolar isso? Por exemplo, meu Deus, vou entrar num relacionamento aí de controle. Vai ser abusivo, vai ser ciumento, vai ser possessivo. Porque o controle, ele é uma energia. A partir do momento que ela chega até mim, eu vou direcionar ela para tudo que me envolve. O meu afetivo, os meus filhos. E daí a gente vai ter muito problema na adolescência, se um filho cresce numa jaula. Sim. Eu vou controlar tudo que envolve o meu ser. Porque a energia é uma coisa só. É verdade. E assim, é isso que eu falo também dos fractais, né? Que são os padrões de repetição. Então, se eu tenho. Se a minha energia ela vibra no controle, não vai ter como. Ai, não, aqui. Isso também é uma ilusão que eu vejo muitas pessoas terem nos relacionamentos. Ai, mas ele é assim no trabalho, mas ele não vai ser comigo. Não dá, né? A gente tá falando da mesma coisa, da mesma pessoa. Não tem como, não, agora aqui eu sou super organizado. Não, aqui é uma zona louca, sou responsável. Não rola muito assim, né? E por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso julgamento. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou trazer uma experiência pessoal também, que eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, mas eu não bebo. Aquela pessoa bebe demais. Julgou. Uhum. Só que ela esqueceu de observar que ela come muito chocolate, que é a mesma coisa. É falta de compulsão, né? É falta de controle. Então, e daí voltando no assunto do dinheiro, pra gente se observar o que a gente tá julgando o outro. E às vezes a gente não tá fazendo o que o outro faz. Mas beber, fumar, usar drogas, é tudo a mesma coisa. Só cada um cai pra um lado. Exato. Então não julgue. Exato. Não, e você sabe uma coisa que eu reparo, assim, na minha vida? Quando eu tô muito descontrolada, eu tenho apesar de eu ser magra, que é uma coisa genética, que as pessoas falam, não, você pode comer o que você quiser. Não é assim. Né? Não é só porque o corpo não ganha volume que você não deva ter controle com a qualidade do que você come. Quando eu tô muito descontrolada, assim, doce, etc., eu noto, assim, que vai tudo aos poucos degringolando, sabe? Eu perco o controle de exercício físico, eu vou perdendo o controle de bebida, eu vou perdendo o controle, sabe? Com dinheiro, eu fico muito... Quando eu como muito, tô comendo muito doce, eu tenho mais propensão a gastar. Eu já reparei nisso. E, né? É essa energia. É essa energia. Mas qual que é o nosso segredo? Enquanto eu também tenho os meus escapes com dinheiro, enfim, com comida também. O pessoal acha que a gente não come, né? Que a gente vive de luz. Mas... Eu não vivo de luz, gente. Qual que é o segredo? É a gente fazer a nossa autoanálise. E falar, olha, eu tô indo pra esse caminho, eu já sei que não é legal, volto e vou pra outro caminho. Sim, autoobservação, né? Eu acho que isso é das coisas que mais faltam, porque a gente tem um olhar tão atento pra apontar o dedo pro outro, mas a gente não para se observar e com um olhar, assim, crítico no bom sentido, sabe? Sempre a culpa é do outro, o outro que criou o problema pra mim, ele que invade o meu espaço, mas a gente escapa pela tangente pra se observar quando a gente tá tomando o lugar do outro, quando a gente tá abusando do espaço do outro e etc, né? Sabe uma forma que eu faço uma autoanálise assim, que eu sei que tá dando errado? É a minha casa. A minha casa, eu gosto e eu tenho prazer dela ser organizada. Quando eu percebo que ela tá desorganizada e não tá me incomodando, tem alguma coisa dando errado. Olha só. Porque é um reflexo do meu processo mental. Sim. Ou seja, aqui dentro tá bagunçado, as gavetas começam a ficar bagunçadas. Sabe quando a gente deixa uma gaveta meio aberta, a outra fechada? Sim. E tá tudo bem? Sim! Tem desordem ali. Não, e é verdade isso. Tem muita gente, eu já ouvi isso muito, assim, quando a pessoa quer se organizar mentalmente, ela organiza a casa, né? Organiza a casa, o carro. E isso tudo, no final das contas, vai refletir no seu bolso. Porque você tem um carro que é dinheiro e você não dá valor, o dinheiro é o valor que você dá pra ele, não volta. Sim. Se você tem uma casa, você não dá valor, o dinheiro não volta.
São todos objetos de valor. Exato. Se você não dá valor, e não tô falando só para objetos de grande... Esse copo, se eu não dou valor, ele é um objeto. Sim. Não volta. Coisas pra gente ficar atento, porque cada vez mais eu vejo que gente, o Edson tira um tarô, ele vai entender o que eu tô falando. Depois vocês procurem ele, que ele tira online, que vocês não têm ideia do tarô que ele tira. Que na nossa vida, porque uma das coisas do tarô é que cada carta, cada elemento que você observa na carta tem uma energia simbólica enorme. E aí isso a gente consegue trazer pro nosso dia a dia que a gente não percebe. Por exemplo, esse exemplo que você deu, o copo. Ah, tá, um simples copo. O que isso aqui representa? Se eu não tô nem aí, ai, quebrou, que se dane, cuida, joga na pia. Isso aqui é uma representação do meu tipo de energia, né? Então, a gente tem que começar a olhar as ações, a casa. Ah, minha casa tá desorganizada? Isso é uma representação simbólica, assim como os elementos do tarô. Então, se a gente não observa cada coisa e começa a dar significado pra tudo ao redor, vai virando uma bagunça, né? E tudo, por incrível que pareça, tudo tem um simbolismo. Tudo, né? Tudo. A roupa que eu visto, por que eu uso esse anel aqui, por que eu uso essa pulseira, tudo tem. Quando a gente olha com os olhos da espiritualidade ou da física quântica, que é a mesma coisa, a gente começa a ver todas as representações. Isso aqui não é vermelho só porque é vermelho, porque foi a mais barata que eu achei pra comprar. Tem um simbolismo pra isso ser vermelho. Sim. É alguma coisa que eu quero mostrar, que eu quero representar. Tudo tem. Não, eu concordo tanto. E quanto mais a gente expande a consciência pra entender o simbolismo de cada coisa, gente, assim, é uma evolução na própria evolução, né? Porque você passa a entender muito mais o contexto que você tá vivendo, por que os problemas estão acontecendo, né? A pessoa tá lá num caos, numa bagunça, a casa quebrada, ai, por que isso tá acontecendo comigo? Nossa, por que eu não tenho uma casa nova? Cara, você não dá conta de cuidar de uma casa pequena, como que você vai ter uma casa grande? Não vai acontecer pra você, né? E o Jung fala, né? Tem um livro dele que é O Homem e Seus Símbolos. E ele coloca a gente nesse ambiente de representação. E falando de prosperidade também, a gente pode observar quais são os nossos símbolos. Quais são os nossos arquétipos. Eu já tive contato com pessoas que reclamavam de prosperidade, mas tinham um quadro de uma caveira em casa. Então, o que você está olhando a todo momento? Uma caveira. A caveira, ela não é um arquétipo de prosperidade. Sim. Entendeu? Qual que é um arquétipo de prosperidade para cultivar em casa? Flores, cores, vida, alegria, harmonia. Isso é um ponto muito importante que você falou. Os símbolos que nós estamos inseridos. Ai, vamos entrar um pouco mais nisso? Edson, conta aqui, traz aqui, assim, tipo, elementos primordiais pra gente ter uma vida abundante. A gente pode ter em casa organização, a gente pode ter vida, a gente pode ter cores, isso vai ajudar muito. A gente pode ter alegria no sentido de o que a gente assiste, o que a gente ouve. Às vezes você mudar uma roupa de cama, você organizar, você colocar uma cor amarela. O dinheiro vai vir da organização e da ordem, não tem como. Mas se você puder colocar um quadro que te traga uma referência de prosperidade, coloque. Se você puder colocar uma planta que seja colorida, que seja abundante, coloque. E daí a gente começa a fazer um exercício de observação. Será que eu entendo mesmo que a planta é uma abundância? Que às vezes eu só entendo que é uma planta e tá tudo bem. Se ela estiver viva, bem. Se ela não tiver, também tá tudo certo. Quando a gente olha para isso, pro micro, e entende a abundância, a gente traz pra nossa vida. E uma vez, agora você falou dos elementos, das plantas e tudo mais. Eu já vi, né, em vários lugares, várias repetições disso, que, por exemplo, você deixar coisas quebradas na sua casa, plantas mortas, coisas velhas e que não tem função mais. Guardar isso atrapalha a prosperidade? Muito. Segura energia, prende energia. Foi o que você falou no começo, o dinheiro é um fluxo. A nossa vida é um fluxo, a gente está correndo. A gente está andando como o rio, como, né, que vai cair no mar, etc. Nós somos um fluxo. Tudo que a gente segura, qual é o propósito de deixar uma roupa rasgada? Nenhum. Não tem propósito. Qual a energia que aquilo vai trair? A mesma. E você sabe que na minha vida, assim, ao longo da minha vida, foi muito curioso que tinha uma época que
meus pais, né, também a gente não veio de um lar que veio com uma abundância enorme, né? Meu pai era filho de faxineira e tal. E aí ele construiu a vida dele guardando muito dinheiro. Então ele tem essa coisa do guardar muito forte. E que passou pra mim. E na época que eu tinha mais neurose com, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou perder, eu lembro certinho, assim, me gerava muito estresse, sabe? E aí eu não queria, eu era até avarenta, assim, não era generosa, porque eu não queria gastar o dinheiro e etc. Foi a época, assim, meu carro quebrava, a bateria arriava, dava vazamento na minha casa, sabe aqueles... problemas, gastos inesperados que você não quer ter. Tomava multa. Multa era assim... Nunca tomei tanta multa na minha vida. Até multas, assim, que eu tentava recorrer porque elas não tinham, assim... nem existia aquilo e eu não conseguia o dinheiro de volta, sabe? Era incrível. Hoje não tomo mais multa. Porque você não prende mais. É incrível, gente. Não fica com essa neurose. Lógico, você não pode gastar o que você não tem. Porque isso também você tá sendo desrespeitoso, né? Porque você vai ter que pegar o dinheiro de uma outra pessoa. Mas não prenda, sabe? Se você tiver a oportunidade de dar, de ajudar alguém, dá, porque isso volta. Volta. Sabe um exercício que eu fiz há um tempo atrás? Você falando disso, eu lembrei agora. Para quem é autônomo, isso dá muito certo. Para mim, deu muito certo. A gente vai testar a nossa confiança. Então, a gente vai se basear naquela passagem da Bíblia, o pão nosso de cada dia. Da oração do Pai Nosso, desculpa. O que você faz? Finalizou o dia, você pega todo o dinheiro que você tem, aplica e guarda. Amanhã você vai começar o dia com R$0. Para quê? Para você confiar na providência, que você vai ter dinheiro para almoçar, para se locomover, para isso e para aquilo. Encerrou mais um dia, amanhã você vai começar com R$0. E eu fiz isso numa semana, uma vez, de pagar aluguel. Nossa! Então, assim, eu consegui num dia o dinheiro de um aluguel. Caramba! É assim, mas é você acordar e você falar assim, não, eu tenho certeza que isso que eu quero não é o preciso. Eu quero, vai vir pra mim. E vai tocar a vida. Na confiança, né? Gente, eu vou contar uma história do Edson agora pra vocês. Um dos nossos encontros, né, no trabalho que a gente tava fazendo, lembra dessa história que você me contou? Eu achei tão incrível que ele saiu de um lugar e aí uma pessoa arranhou, o carro dele tava arranhado, né? Tava com a lateral arranhada. E aí no dia seguinte, foi no dia seguinte, né? Não, foi no dia do meu aniversário isso. Foi na noite que eu recebi o do Pix? É! Foi na noite, na mesma noite. Gente, foi muito incrível. Na mesma noite, ele falou, nossa, arranharam meu carro, que chato, né, e tal. Foi. Aí, quando ele chegou à noite, tinha caído um Pix, assim, que era quase o valor pra consertar o carro, sabe? Não foi isso? Foi no dia do meu aniversário, e riscaram o meu carro no dia do meu aniversário. E daí eu cheguei, eu falei assim, não, antes de eu ligar o carro, eu falei assim, eu não vou entrar nessa vibração, porque se eu sair daqui nessa vibração, vai acontecer mais alguma coisa. Então eu perdoei, limpei tudo e fui embora pra casa. Aí eu cheguei, fui tomar banho, quando eu saí tinha um Pix no celular. De uma cliente que eu atendi há 1 ano e meio atrás, e ela falou, eu senti no coração, tal, de te mandar, porque eu tô muito bem, e mandou. E ela nem sabia que era meu aniversário. Vocês estão vendo, gente, como que a energia funciona? Gente, a Moira, que tá aqui na gravação aqui atrás, eu queria mostrar a cara dela, ela tá assim... Passada! Não, é porque hoje, a gente vê a vida tão aleatória, como as coisas acontecessem ao acaso, e por isso que as pessoas roubam e são desonestas, porque elas acham que, não, tomei uma vantagem aqui. Não é assim, gente, tudo é reflexo da energia. Mas cedo ou mais tarde, vai voltar pra você, pro bem e pro mal. Então, se você tá alinhado, cuidando da sua energia e do seu caminho, comprometido na sua jornada, é só ter confiança, porque vai chegar o seu prêmio. Vai chegar. É a gente confiar, é a gente nos perdoar, principalmente a gente que tá no caminho da evolução, a gente se cobra muito, porque a gente, às vezes a gente potencializa um erro nosso. É verdade. Né? Porque, nossa, por que eu fiz isso? Eu tô no caminho, mas a gente tem que lembrar que nós somos humanos, que a consciência de hoje não é a de ontem, porque tá no crescimento muito forte, e a gente perdoar, liberar e olhar pra frente. Exatamente. Então, pessoal, eu acho assim, né, que o que a gente pode tirar de mensagem final? Cuida da sua energia, né? Cuida dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. E, gente, depois, se vocês quiserem, o contato do Edson vai ficar aqui embaixo. Ele faz... Conta você o seu trabalho. Eu faço atendimento terapêutico, que tem um atendimento terapêutico normal, que a gente vai conversar, a gente vai entender o que está acontecendo, entender de onde que vem, quais são os traumas.
quais são os bloqueios e a gente vai desbloqueando. Mas eu trabalho com terapia de alta performance, que é para quem quer conquistar objetivos. Foi essa que eu fiz. Ela é uma terapia um pouquinho mais intensa, ela vai ser mais rápida, mas automaticamente ela vai liberar mais traumas. Cartas, tarô e baralho cigano, constelação familiar, sou mestre reikiano, e é isso. Só isso, só tudo isso. E tem uma formação em psicanálise e hipnose que estão em andamento ainda, mas não estão concluídas. Não, gente, o Edson, ele coloca a sua energia assim, levanta até defunto, né? A gente tem só esse propósito e eu entendo como uma obrigação minha. A partir do momento que eu tenho alguém na minha frente, eu tenho que restaurar aquela pessoa e entregar diferente, senão eu não deixo sair da minha sala. Eu te falo, né? Se não estiver bem, não pode sair, tem que ficar aqui. Não, ele é super comprometido. Nossa, gente, de tudo assim, né? O tarô foi muito incrível. Eu amo tirar um tarô porque ele traz a informação que você precisa ouvir, né? Então, pessoal, não se preocupe. Não se preocupe se não tem hoje, se o seu relacionamento que você tem não é o que você tá querendo no momento. Tenha confiança e cuida da sua energia. Não busque fora. Busque dentro que você vai ter tudo o que você quiser. Tudo que você já deseja já mora dentro de você. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo no vídeo e não perca o próximo episódio de Wake Up Drops. Até lá!